Calorosas saudações, e é mesmo verdade, Luís Montenegro disse que Portugal não é um país onde nos tenhamos que preocupar com questões do foro racial e discriminatório e afins. É pena que ele não tenha dito para vocês meterem like neste vídeo, mas isso digo eu, não é? Portanto, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 60 mil subscritores e partilhem nas vossas redes sociais. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição, redes sociais aqui em cima. Ora, vamos então ouvir o que é que o Sr. Primeiro-Ministro tem a dizer sobre esta temática. Nós somos um país com grande tradição do ponto de vista do acolhimento e integração de migrantes. Somos um país que é uma referência no contexto internacional do respeito pelos direitos humanos, do respeito pela dignidade das pessoas, e desse ponto de vista, aquilo que o Governo se tem dedicado a fazer e quer continuar a construir, com todos os membros deste Conselho e em particular com o seu Presidente, são soluções que visam podermos simultaneamente cumprir o objetivo de termos em Portugal a possibilidade de oferecer oportunidades àqueles que as procuram no nosso território, desde aqueles que vêm para estudar, àqueles que vêm para trabalhar, dentro do contexto laboral, aqueles que vêm com altas qualificações para projetos de desenvolvimento empresarial e económico concretos e aqueles que vêm, independentemente das suas qualificações, em busca de melhores condições de vida, portanto, tendo por objetivo uma porta de entrada no mercado de trabalho e, por via disso, constituírem os seus projetos e crescerem e poderem socialmente erguer a sua participação na nossa comunidade. É assim, como é que eu ia dizer? Eu acho que eu não sou contra o que o Primeiro-Ministro aqui diz, mas a questão é, antes de nós falarmos da integração de quem quer vir de fora, nós devíamos estar a perguntar porque é que há tanta gente a sair para fora, nomeadamente população mais jovem. Não discordante que, enfim, de um ponto de vista utópico, era bom nós termos um país com capacidade e recursos para receber toda a gente e para termos aqui pessoas de qualquer parte do mundo no sentido laboral do termo e pronto, não havia problema absolutamente nenhum, mas essa não é a realidade. Ou seja, embora que de um ponto de vista ético e moral isto possa ser tudo muito bonito, de um ponto de vista prático e económico não é realizável na medida em que o Primeiro-Ministro aqui está a colocar estes termos. Ou seja, podemos receber, podemos. Agora, podemos receber na quantidade a que estamos a receber nos últimos anos? Claramente que não. E além do mais, parece-me que além disso, nós estamos com um problema ainda maior do que esse. Esse já é um grande problema, mas o problema é que estamos a deixar sair mão de obra qualificada, mão de obra portuguesa jovem, que garantiria não só o crescimento económico do país a níveis superiores, mas também como, a meu ver, de um ponto de vista social-democrata, se quiserem, que não é o meu, mas de um ponto de vista social-democrata, um garante pelo menos da preservação do Estado Social na visão do Governo, diria eu. Mas, enfim. Nós, felizmente, somos um país cujos fenómenos de atropelo à dignidade e aos direitos humanos é residual, embora exista. Estamos preocupados em poder suster e erradicar o problema, muitas vezes sentido do ponto de vista das rotas internacionais migratórias ao nível do tráfico de seres humanos ou do aproveitamento das circunstâncias de vulnerabilidade por parte de redes organizadas de natureza criminosa. Aqui eu acho, enfim, que eu tenho que ser justo. Critiquei no início alguma utopia discursiva, mas aqui parece uma abordagem real e correta, não é? E acho que é bom que partidos como o PSD, que são, enfim, de centro, não é? É curioso porque eu não sei se viram o debate que o plenário ontem no Parlamento, mas foi giro porque os partidos à esquerda acusavam o Primeiro-Ministro de ser liberal, não era? E os partidos à direita acusavam o Primeiro-Ministro de ele ser socialista. Bom, na verdade, ele é um social-democrata, ele não é liberal, não é de certeza, obviamente que não, com este orçamento de Estado, claramente não o é. Mas, diga-se de passagem que ele é, talvez, do ponto de vista económico, efetivamente alguém social-democrata per si, não é? Mas a social-democracia advém de uma evolução do marxismo, portanto há ali um QB de socialismo na própria social-democracia, preciso não esquecer isso. Contudo,
louvo as palavras e a preocupação relativamente às redes de tráfico humano, que efetivamente existem. Aliás, circulavam umas notícias, não vos quero induzir em erro, mas que havia redes de tráfico humano a lucrarem milhões de euros só no Alentejo em Portugal, que, como nós sabemos, onde muitas redes de imigração ilegal operam, principalmente no Alentejo litoral. Portanto, é bom que, de um ponto de vista institucional, isto já esteja a ser colocado na opinião pública no sentido de se resolver o problema. Até porque, se for só um partido, que no caso era sempre o Chega, a falar sobre isto, por muito bom e elogioso que isso seja por parte de um partido falar, que no caso seria o Chega, é limitado. Porque reparem, apesar de tudo, o Chega só tem 50 deputados. Ou seja, 50 deputados no Parlamento nunca na vida conseguiriam aproveitar essa ideia para conseguir alterar a legislação, porque é sempre preciso 116 votos a favor. No caso, havendo um PSD que já está a virar um bocado a sua narrativa para preocupações do ponto de vista geral na matéria de imigração, tráfico humano, redes criminosas, etc., aí já é possível haver uma maioria parlamentar. Portanto, embora isto seja puxar à narrativa mais à direita, no caso do Chega, isto é altamente positivo para o país, porque só assim, com a concordância do governo ou de um partido que tenha a dimensão do PSD ou do PS, é que as alterações legislativas são feitas no sentido de se resolver o problema. Queremos ter, portanto, uma política migratória que esteja à altura daqueles que são os pergaminhos da nossa sociedade, podermos ter uma imigração regulada e, por via disso, possibilitar que as pessoas encontrem no nosso país as oportunidades que procuram. Não somos um país onde o ódio, as questões raciais tenham uma natureza de preocupação, o que não significa que estejamos desatentos a alguns epifenómenos que existem neste domínio. Sim, eu aqui concordo com ele. Acho que Portugal não é um país perigoso nesses... Aliás, a prova de que Portugal não é um país estruturalmente racista é que a quantidade de imigrantes que nós estamos aqui a receber é enorme, não é? Portanto, eu faço aqui a questão, se Portugal é um país estruturalmente racista, porque é que há tantos imigrantes a virem para cá? É essa a questão. Quando alguém vos disser, Portugal é um país racista e xenófobo, não consigo compreender. Se Portugal é um país racista e xenófobo, porque é que há tantos imigrantes a virem para cá? Respondam, por favor. Não é? Portanto, simplesmente isso. E aqui acho que o Luís Montenegro tem uma abordagem positiva, no sentido em que erradica narrativas totalitárias no sentido de discriminação associadas a um país, no caso de Portugal, mas ao mesmo tempo é realista no sentido em que diz, sim, acontece, mas faz parte da exceção e não da regra, e quando acontece na exceção é erradicar essas exceções, porque obviamente não são positivos esse tipo de acontecimentos discriminatórios. Somos um país onde a larga maioria da nossa comunidade convive bem com aqueles que nos procuram e sabe separar muito bem esses epifenómenos, em algumas circunstâncias, alguma sensação de insegurança sobre aquilo que verdadeiramente importa, é a integração daqueles que nos procuram e é um convívio são com aqueles que já cá estão. E termina aqui. Queria só... O discurso dele depois ainda é maior, mas eu queria só meter aqui o segmento mais importante relativamente a isto, porque é um tópico fraturante, não é? Em que a esquerda progressista tenta geralmente dividir a sociedade, onde honestamente ela não precisa de ser dividida. Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, o que acham relativamente a isto. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto. As minhas redes sociais aqui em cima, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.